Ok, vamos lá então, pessoal. Bom, a gente vai bater um papo hoje, é um papo mesmo, na verdade, porque que tem tanta reação, na verdade, da gente não ter sistema na nuvem, ok? Então essa, na verdade, é a razão de estar conversando com vocês de maneira um pouco hoje, um pouco mais aberta. Então a gente vai bater realmente um papo, para a gente conversar um pouquinho, para saber o porquê de tanta reação, de tanta resistência em relação a isso, né? Bom, o segundo slide é o currículo, não precisa parar para a gente rever. Vamos relembrar um pouquinho o que vem a ser o espaço cibernético, tá certo? Então o espaço cibernético entra a segurança da informação, entra a segurança de aplicativos, a segurança da rede, a segurança da internet e a proteção de infraestrutura crítica. Isso tudo é o espaço cibernético. E a nuvem está nisso daí, colocada de uma maneira clara e direta, tá certo? Ou seja, segurança da informação entra a questão da nossa confidencialidade, integridade, disponibilidade de informação. O aplicativo é processo para a gente explicar controles e medições na aplicação e organização para gerir o risco de usar, né, os sistemas como um todo. A segurança da rede é a operação da rede em si, visando alcançar os objetivos da segurança da informação. A segurança da internet é relacionada a sistemas interrelacionados aí à comunicação em internet de maneira direta e clara, tá certo? E infraestrutura crítica são as instalações onde nós temos aí, rodamos aí na verdade as questões mais críticas do país: energia, telecomunicações, estações de água, etc, tá certo? Muito bem, a comunicação de uma forma clara e o espaço cibernético, ele congrega e interliga isso tudo. Então a segurança cibernética, ela faz um casamento e uma interconectividade entre o que? Segurança de aplicativo, segurança da rede e a segurança cibernética. A segurança da informação, ela fica por trás disso tudo, tá certo? Esse é um ponto importante. E a cibernética, ela faz essa interconectividade entre isso daqui. Bom, para entender esse contexto, vamos a alguns pontos de mercado. Então, número 1, a nuvem, ela é uma realidade hoje em qualquer mercado, mercado brasileiro, pouco ainda, mas tem, e mercado internacional, tá certo? É um mercado ainda, é um cenário desafiador. Partes das empresas ainda, as suas políticas de TI, elas são contra, embora na verdade já tenham caído barreiras, né, contra isso, mas uma grande parte a gente sente isso daí porque o nosso sistema é na nuvem, o pessoal ainda tem uma resistência grande de estar aceitando. Então isso é um ponto muito negativo no meu ponto de vista, porque gera inúmeras inseguranças, principalmente, gente, em relação ao desconhecimento da alta gestão. Então não é nem o pessoal de TI às vezes, mas é o pessoal da alta gestão que às vezes desconhece, né? Então isso é um ponto principal, né? Então, segundo pesquisa de mercado, quase que 100% das empresas nos próximos 5 anos, aí, segundo a Gartner, vão estar nas nuvens, obrigatoriamente. Daqui a 5 anos é o mesmo que se você não estiver na nuvem, é o mesmo que você não estiver hoje, por exemplo, na internet. É o que o pessoal tem falado. Então, o chamado Cloud Computing, ou computação na nuvem, né? Como é chamada a modalidade de computação, tá certo? Que em 2010 ocupava o topo da lista da TI no Brasil, segundo pesquisa da Gartner. Quer dizer, a preocupação era essa, tá certo? E esse levantamento foi feito em mais ou menos 1.500 executivos de TI em 40 países, tá? E que, segundo a Gartner, até 2020, ou seja, o ano que vem, que não estiver na nuvem, vai ser considerado uma peça rara. Para gente ter uma ideia aí do volume que nós temos aí de dinheiro rodando, segundo, na verdade, o IDC, tá certo? Nós temos aí um montante rodando hoje de 1,7 bilhões de dólares aí, segundo o IBC, e o dobro até 2020, teoricamente falando. A terceirização do sistema de TI, ela vem aumentando gradativamente em passos largos, né? Em 2013 nós tínhamos um percentual de 25%, para vocês terem uma ideia. Em 2015 passou para 37%. E 2018, segundo a própria TZ, é 44%. Ou seja, a terceirização dos serviços de TI
cresce de maneira quase que exponencial, tá certo? Mas no Brasil a resistência ainda continua grande. Então tá aí para vocês verem o número da Gartner, Estados Unidos mais ou menos e Europa, os orçamentos, né, para a gente poder estar na nuvem é de 22%. E no Brasil não chega hoje a 4%. Ponto para a gente poder estar pensando nisso. A adoção no Brasil começa a ficar acelerada. Por quê? Porque a exigência do mercado passa a ser grande, né? Então, teoricamente, o pessoal fala que vai crescer exponencialmente para 5,3 bilhões em 2022. Então isso bate, Gartner e IDC batem mais ou menos, tá certo? Então vai para 5,3 e 2018 2,9 bilhões foi na verdade o que se projetou e o que está se averiguando se de fato cresceu. Então nós temos um crescimento aí de 1,82%, tá certo? For pegar o mercado mundial aí em bilhões de reais, nós tivemos em 2018 176 bilhões de reais em 18 e para 2019 tem um crescimento aí de 17,30%, indo até 206 bilhões de reais. E no Brasil, 2018 2,8 bilhões de reais e 2019 vai para 3,3 bilhões, 18,30% mais ou menos. Então o mercado brasileiro está nesse nível aqui. Vejo que tem números que são um pouco antagônicos, mas eu quis dar para vocês os mais variados mercados de crescimento que o pessoal tem feito as projeções aí. Um ponto importante, uma peça-chave que no meu ponto de vista foi a última peça de resistência que caiu foi o mercado bancário. Então, com a resolução 4658 que saiu ano passado, aonde o Banco Central autorizou os bancos a trabalharem na nuvem. E com isso, na verdade, todas as barreiras, no meu ponto de vista, foram derrubadas. Quer dizer, o pessoal de TI não pode mais ponderar, na verdade, reclamar que não pode mais trabalhar na nuvem. A alta gestão tem que repensar isso de uma forma direta. Por quê? Porque a mobilidade passa a ser grande. Tá certo? Então o sistema financeiro nosso hoje pode sim estar na nuvem, pode sim trabalhar de uma maneira com muito mais tranquilidade, tá certo? Então isso foi um grande tsunami que invadiu a praia das instituições financeiras, tá certo? E o ganho financeiro para a instituição financeira é extremamente grande, extremamente estrondoso. Muito bem. O que é o Cloud Computing em si, então? Vamos lá. O que a Gartner define como Cloud Computing? Então, é computação em nuvem, mas é o estilo de computação em que os recursos de TI, né, são escaláveis e flexíveis e são entregues como um serviço, usando tecnologias da internet. Vocês sabem, brincando com vocês, que o sistema não está na nuvem, é a forma como o sistema está sendo o quê? Processado, tá certo? Para o National Institute, na verdade, Cloud Computing é um modelo. Então é um modelo que permite o acesso a uma rede compartilhada de recursos de computação. Então é isso que nós temos que entender. Então é um modelo de computação. Então computação em nuvem é um modelo de computação. Então a gente vai usar redes, servidores, armazenamento, aplicativos e serviços. Isso que vem a ser o Cloud Computing, que podem ser o quê? Rapidamente aprovisionados, liberados, com o mínimo de esforço de gerenciamento ou interação do provedor de serviços. Essa é a diferença clara que nós temos em relação aos serviços tradicionais, tá certo? Segundo o IDC, o mercado mundial, né, de Cloud Computing público, de rede pública, teve uma alta, né, de 29% em 2017. Então, de novo, outros dados aí, chegando a 117 bilhões nesse período, né? E de acordo com a pesquisa realizada com a Oracle e com a KPMG, tá certo? No relatório deles, a adoção da nuvem pública pelas empresas chegará, né, em 18, ou seja, chegou o ano passado a 85%. O que significa o quê? As possibilidades de ofertas. Embaixo estou vendo um gráfico aqui de crescimento desde 2013, ou seja, 57%, 70%, 71%, 75%, 78% e 85%.
é o crescimento, na verdade, mundial, que você está usando, na verdade, a rede pública, né, na questão da modelagem, no modelo de computação, no Cloud Computing. E a cronologia aqui, para quem pensava que a Cloud Computing é extremamente novo, não é. Então ela vem girando, ela vem rodando desde 1960, na verdade, né? E o termo foi usado pela primeira vez pelo nosso amigo indiano ali, que falou pela primeira vez em computação na nuvem. E a partir daí a coisa evaporou, tá certo? Então isso é um ponto importante para poder estar aí entendendo o processo como um todo. Então, computação na nuvem, senhores, é o modo como nós estamos trabalhando com a nossa modulação de computação. Características essenciais da computação na nuvem. Número 1, eu vou fazer serviços on demand, ou seja, serviços por demanda. Então é um self-service, por demanda. Atendimentos sob demanda, ou seja, o usuário pode aprovisionar recursos, né, sem a necessidade de interação humana com um provedor de serviços. Isso é um ponto fundamental. Então eu vou fazer isso de maneira automatizada. Eu tenho amplo acesso de rede. Os serviços estão disponíveis através da rede e podem ser acessados por plataformas, né, heterogêneas. Esse é o pulo do gato. Eu tenho várias plataformas, né, de várias maneiras, e eu posso ter isso daqui. Então eu posso vir por telefone celular, por tablet, por laptop, né, por estações de trabalho. Isso é um ponto positivo e vem um ponto negativo que entra, na verdade, os nossos riscos, tá certo? Eu posso ter um agrupamento de recursos, ou seja, os recursos de computação do provedor, eles são agrupados, né, integrados para eu ter o quê? Atender a múltiplos consumidores, usando, né, o chamado multiplataforma. Então eu posso agrupar para ter isso daqui, com diferentes recursos físicos e virtuais. Então isso é um ponto importante. Poder ter o que isso daqui? Ser o que? Atribuído isso dinamicamente, de acordo com a dinâmica, tá certo? Então isso é um ponto fundamental para poder ter a questão do agrupamento de recursos, tá certo? Há uma sensação de independência. Por que independência? Que eu posso estar acessando fora e utilizando vários recursos, né? À medida que geralmente não tem controle, ponto importante, ou não tem conhecimento sobre a localização exata do recurso que está sendo fornecido. Sensação de. Então isso é um ponto importante. Mas eu posso especificar a minha localização em um nível de quê? De abstração superior. Então o usuário acha que não tem, na verdade, acha que não está sendo localizado, mas ele está sendo localizado, sim senhor, tá certo? Então esse é um ponto fundamental. A abstração dele é que acha que não está sendo. Então ele acha que está sendo, na verdade, acessando e não está sendo localizado, tá certo? Isso é um ponto importante, tá? Então o armazenamento, o processamento, a memória e a largura da banda é que dá essa respectiva sensação. Tenho elasticidade. O que é elasticidade? Eu posso estar provisionando e tenho a liberdade elástica de estar usando mais ou menos. Então, para o consumidor, os recursos meus disponíveis, eles são o quê? Muitas vezes eles são o quê? Ilimitados, porque eu posso usar de maneira muito forte, muito mais abrangente ou menos abrangente, de acordo com o quê? Com a minha necessidade, tá certo? Então eu posso me apropriar mais ou menos dos recursos do meu provedor. Então isso é um ponto fundamental. Isso é que me dá, na verdade, uma flexibilidade e me gera, na verdade, menos custos. Se eu tiver um servidor meu, que é só meu, da minha empresa, eu tenho aquele servidor e estou pagando por aquilo. E eu pago na nuvem, na verdade, eu pago pelo serviço que eu estou utilizando. Então isso é uma grande vantagem para a empresa, certo? O serviço é mensurável. Ele controla e otimiza aquilo que eu estou usando. Então ele alavanca, na verdade, a capacidade de medição. Ele mede aquilo que eu estou usando, tá certo? Pelo tipo de serviço. Se eu estou armazenando, se eu estou processando, se eu estou, na verdade, usando uma banda XPTO, a largura da banda, quanto que eu estou usando, tá certo? Então isso é um ponto principal, tá certo?
Então isso é que dá para eu estar trabalhando com o serviço mensurável. Então isso é uma grande, né, vantagem que eu tenho em relação a isso. Eu pago pelo que eu uso. Isso é um ponto fundamental. Eu não pago pelo um pacote fixo já pré-estabelecido. Tem um modelo de serviço, tá certo? Então eu tenho infraestrutura como serviço, tá certo? Que é o IaaS, que é a infraestrutura de serviço. Fornecedor hospeda servidores, hospeda o storage e outros recursos de computação. Então eu posso estar oferecendo isso para vocês. Eu ofereço a plataforma apenas, ou ofereço software como serviço, que é o caso nosso, por exemplo, que é o SaaS. Então eu ofereço software como serviço, presto serviço com o sistema. Então são formas de eu ter modelos de prestação de serviços. E existem outros que estão surgindo como serviço. Exemplo, recuperação de desastre. Já está tendo, né, serviços a serem prestados como isso. Eu recupero, né, o sistema para você e forneço o backup para você. Comunicação como serviço, banco de dados como serviço, segurança como serviço, tá certo? Ou faço um pacote como um todo do serviço, a possibilidade de oferecer qualquer tipo de serviço através da nuvem. Então, a nuvem, senhores, ela pode oferecer do alfinete ao foguete. Eu posso oferecer quase que tudo para vocês estarem utilizando e mensurando isso. Quer dizer, a nuvem, na verdade, ela tem N facilidades, N flexibilidades, N elasticidade, mas tem seus pontos negativos. O modelo que eu posso implantar isso daqui, eu posso implantar isso aqui numa nuvem chamada pública, aonde ela é provisionada para um uso aberto, ela é compartilhada, na verdade, tá certo? Pelo público. Isso é um ponto primordial, por isso que é chamada de nuvem pública, onde várias pessoas utilizam, né, o mesmo sistema, o mesmo processo meu, o mesmo banco de dados meus, mas segregado, mas ela é pública, tá certo? É gerenciado e operado por uma organização comercial, acadêmica ou governamental, e nessa área, nesse banco de dados meus, tem vários clientes que eu estou colocando lá dentro. Isso é público, embora seja segregado. Eu tenho uma nuvem que é privada, que só é minha, pertence a mim. Eu tenho uma rede, uma nuvem que é de comunidade, que é comunitária, tá certo? A infraestrutura da nuvem, ela é, na verdade, específica dela, de uso exclusivo daquela comunidade. Ou tem uma nuvem que é híbrida. Então eu posso ter pública e posso ter, na verdade, privada, tá certo? Isso é um ponto importante, ok? Então isso eu tenho vários tipos de nuvens que eu posso estar utilizando. Tem a pública, tem a privada, tem a comunitária e eu tenho, na verdade, a híbrida. Então isso é um ponto fundamental. Ponto importante para poder frisar com vocês: nuvem não é um lugar. A computação em nuvem é uma maneira flexível e ágil para a gente projetar serviços de TI. Então, nuvem, de novo, não é um local nosso. Ela não está lá em cima, como muitos pensam, tá certo? Ela permite que os recursos sejam o quê? Elásticos e fluidos. Então, ela flui com maior o quê? Rapidez e maior elasticidade. Pode ser em qualquer lugar. Um data center pode estar na Amazon, pode estar na Azure, uma instalação em um local qualquer, uma mistura de locais, tá certo? A nuvem é um método para descrever como a TI acontece e não acontece, e não é lá onde acontece. Então é como acontece, né? Não é um lugar, mas sim uma maneira de gerenciar os recursos de TI. É importante isso daqui, que muitos pensam que é o local. Não é o local, é como que eu vou gerenciar. Por isso que a segurança dela, ela é um ponto primordial, tá certo? Quais são os benefícios que eu tenho em relação à nuvem? Primeiro, agilidade para contratar o serviço. Então eu tenho uma agilidade muito grande. Segundo, pago pelo que eu uso. Então eu pago pelo consumo. Então por isso que, na verdade, você não precisa ter mais os seus data centers, não precisa ter mais o teu recurso próprio fixo. Não precisa ter mais. Você joga isso para fora. Você terceiriza isso de maneira clara e constante. Você tem aumento de contrato de acordo com o aumento da sua necessidade. Então, se você crescer,
você contrata mais. Se diminuir, você diminui a sua contratação. É um benefício que você tem na hora. Não precisa pagar multa, não tem que pagar nada. Então isso é automatizado. É acessível de qualquer lugar e por qualquer dispositivo. Isso é um ponto fundamental. Então do meu celular, do meu computador, tá certo? Do meu tablet, eu posso acessar a nuvem, tá certo? E reduz meu custo de infraestrutura, especificamente custo de infraestrutura física, software e hardware, e do meu pessoal de TI, tá certo? Não tem para onde escapar. Então eu vou dar uma enxugada nessa minha infraestrutura de maneira clara e direta. Preciso ter controles, obrigatoriamente. E aí vem uma série de referências que eu tenho que citar. Entre elas é a ISO EC 27017, que ela fala especificamente aí de eu estar falando sobre serviços de nuvem, controles, né, de segurança das informações aplicado à prestação de serviços, né, em nuvem, especificamente falando. E eu tenho depois essa série de normas aqui que tem que ser seguidas, que é a família da continuidade de negócio e a família da segurança da informação e da segurança em nuvem. Então tem desde a 27001, 002, a 005, a 14 e a 17. Eu tenho que ter isso na mão. Não tenho como escapar, não tenho como fazer isso daqui fugir. Essas são as referências que eu tenho que ter para ter controles, obrigatoriamente. Eu não posso ter um serviço, né, contratado com um provedor se eu não tiver o controle mínimo necessário, tá certo? Então o Cloud Compute Security, o homem de segurança, né, o gestor de riscos, na verdade, cibernético, ele tem que estar olhando com muito carinho sobre isso, obrigatoriamente, né? A evolução dos serviços em nuvem, na verdade, é um ponto fundamental para evitar o quê? O vazamento que eu tenho da informação, porque isso acontece, claro, de maneira muito forte, muito rápida, tá certo? Para regulamentar e manter a segurança, na verdade, dos sistemas em nuvem, tá certo? Que se refere a um amplo conjunto de política. Então eu preciso ter uma política de segurança cibernética forte. Entre elas, não posso jogar para a nuvem e o usuário meu não pode colocar qualquer aplicativo. Então o homem de TI tem que ter controle sobre os aplicativos que ele tem lá em cima. Para vocês terem uma ideia, o pessoal de TI não tem esse controle, né? Foi feita uma pesquisa, foi levantado que em média o pessoal tem 928 aplicativos que a TI não controla. Tá certo? Desde um aplicativo de transformação de um documento em um Word em Adobe, isso é um aplicativo. Então isso pode estar, isso é uma porta aberta que você deixa o pessoal poder fazer o ataque e roubar a sua informação, tá certo? Até outros tipos de aplicativos mais complexos. Então a TI tem que ter esse controle, né? Que a gente chama de Shadow IT, que é na verdade o pessoal que é invisível, a sombra, né? Tem que ter controle sobre isso. Então há uma série de riscos de segurança que está associada à nuvem. E é por isso que cria essa resistência. Ah, a nuvem é mais insegura. Não é. A nuvem não é mais insegura do que o seu data center que está com você aí dentro. Não é. Porque o mesmo tipo de aplicativo que eu, usuário, coloco, né, plugado no meu provedor, eu estou colocando dentro do meu data center da minha empresa. Acontece a mesma coisa. Se eu não tiver a segurança necessária, mesmo tipo de coisa acontece de maneira clara. Então eu não posso perder a governança, eu não posso ter ambiguidade de responsabilidade, tá certo? Eu tenho que ter autenticação e autorização, eu não posso ter falha de isolamento, eu tenho que ter compliance e verificar quais são os riscos legais, principalmente agora com a questão dos dados e das informações por causa da lei que saiu. Eu tenho que ter o controle dos incidentes, obrigatoriamente. Preciso saber quais são as vulnerabilidades ao interface dessa gestão, proteção dos aplicativos está aí colocado, proteção dos dados, comportamento malicioso. Preciso interpretar bem isso daí, controle, né? E todo o rastreamento de quem entra e de quem sai na questão da nuvem, né, no meu banco de dados, tá certo?
Preciso ter, na verdade, saber qual é a falha que tem o provedor, o acesso à nuvem. Pelo tablet e celular seria um fator de risco? É um fator de risco. Se não tiver um controle sobre ele, é um fator de risco, sim. Porque é isso aí, Barnabé, Paulo, é a internet das coisas, né? Eu posso ter internet das coisas que você, a partir de qualquer aplicativo, de qualquer plataforma, você acessa o teu banco de dados, tá certo? Mas isso também acontece hoje no teu banco de dados que tiver na sua empresa. Então, dá praticamente na mesma. Tá certo? Então tem que você estar colocando isso de maneira clara, tem que ter segurança para você fazer isso daí. Você tem que ter controle sobre isso. Então isso é um ponto fundamental, tá certo? Tem que ter eliminação, né, de dados que forem insegura ou incompleto, e você tem que ter uma auditoria, visibilidade sobre ela, obrigatoriamente, tá certo? O que, por exemplo, o Banco Central, quando lançou a normativa dele, ele exige? Então, número 1, eu preciso ter uma política de segurança cibernética e um plano de ação, que pelo menos a diretoria e o conselho aprovem. Então aqui eu vejo um ponto importante, importantíssimo. Da mesma maneira que na gestão de risco e na segurança, né, eu tenho que ter, a mesma coisa vale para a segurança também da nuvem, ou segurança da informação, ou a segurança cibernética. A alta gestão tem que estar envolvida. E aí entra uma fragilidade muito grande. A alta gestão ou o conselho de administração não conhece segurança cibernética. Não conhece. Ponto fundamental. Não tem a menor ideia do que seja isso. Tá certo? Então a pessoa, quando coloca lá na grade, quando coloca lá na matriz de risco, o risco cibernético, por exemplo, eles nem questionam e nem levantam bandeirinha alguma. Ponto falho isso daí. Cabe ao homem de segurança da informação, ao gestor de risco da empresa, levantar, questionar e levar para o conselho um pouco mais de aculturamento sobre isso. Porque isso, senhores, é uma evolução que a empresa tem que ter, senão ela fica para trás, obrigatoriamente. Eu tenho que ter confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e sistemas utilizados. Preciso garantir isso, obrigatoriamente. Isso é o básico. Dentro da empresa ou fora da empresa. Preciso garantir que isso aconteça. Preciso ter controle que considere, né, o porte da minha empresa, perfil de risco, o modelo de negócio, o produto que eu tenho e a sensibilidade dos dados com que eu estou lidando, tá certo? Então eu preciso olhar isso daqui de acordo com a sensibilidade das informações que eu tenho ou dados que eu tenho. Eu vou colocar maior ou menor nível de segurança. Preciso ter controle e procedimento com a rastreabilidade para garantir essa proteção. Ou seja, todo mundo que entrar no banco de dados, acessar uma informação no meu servidor, eu preciso ter essa rastreabilidade. Então eu preciso ter log em tudo, obrigatoriamente. Se não tiver, eu fico a pé. E preciso obrigatoriamente, tá certo? Na nuvem ou no meu servidor próprio, classificar dados e informações. Tenho que ter isso aqui, principalmente agora pela lei da segurança da informação. Preciso ter um processo obrigatório de gestão de incidentes. O que é gestão de incidente? Tentou invadir, ou invadiu, ou tive um ataque de hacker, ou tive um problema de paralisação da minha operação em função de paralisação do meu sistema como um todo. Preciso estar sabendo o motivo da causa, qual foi o impacto, qual foi o plano de resposta, qual foi o plano de continuidade. Preciso ter um relatório sobre isso. Então eu preciso ter, na verdade, um histórico sobre isso daqui. Para quê? Para poder ter histórias aprendidas. Isso faz parte de eu ter controle sobre isso, tá certo? Se for uma prestadora de serviço, tem que exigir que essa prestadora de serviço tenha esse tipo de ação. Isso é um outro ponto fundamental, onde as empresas, quando contratam, às vezes não checam isso, tá certo? Nós somos checados às vezes quando a empresa nos contratam para saber se nós temos isso. Tem que ser checado, tem que ser observado esses pontos e esses níveis, né? Cultura de segurança, ponto fundamental. O pessoal bate muito e fala que o elo mais fraco
continua sendo, na verdade, a pessoa. Então, tendo o sistema na nuvem, ou tendo o sistema, na verdade, internalizado na empresa, o elo mais fraco é o recurso humano. Então, nós temos o que aí? A implementação da capacitação em segurança, obrigatório, pegando inclusive a alta gestão, a comunicação entre cliente e usuário, tá certo? O que fala aqui? Legislação, né? O Paulo Barnabé, legislação forte, fiscalização e obrigatoriedade poderão fazer com que a alta gestão dê atenção ao tema. Não é nem a legislação forte, Paulo. Na verdade, vem a questão da empresa ficar, na verdade, mais consciente em relação a isso, né? Por quê? A empresa ficar mais consciente em relação a isso, porque a informação pertence à empresa. Se a empresa perder a informação, ela perde competitividade, e aí ela vai embora, vai para o saco, não tem jeito. A questão das informações, diferentemente de outros tipos de riscos e recursos, é que se ela perde a informação, babau, ela acaba dançando em relação a isso. Então isso é um ponto fundamental, tá certo? Então isso é um ponto que você tem que bater em relação a isso. E tem que ter um comprometimento da alta gestão. Se não tiver, você não consegue caminhar em relação a isso. E aí tem os controles técnicos mínimos, né? Que eu estou colocando para vocês aqui. Eu preciso ter autenticação, criptografia obrigatória, prevenção e detecção de intrusão, vazamento de informações, realização periódica de testes e varreduras, proteção contra software malicioso, tá certo? Isso é feijão com arroz, né? Mecanismo de rastreabilidade, segmentação de redes e computadores, segregar, na verdade, as redes de computadores, não pode deixar um parque de diversões aberto, tem que estar segregado. Para cada rede que eu for entrar, eu preciso estar autenticando, tem que ter uma portinha clara para isso, tem que ter cópias de segurança de informações. Se o cara, na verdade, roubar minha informação e quiser me chantagear, não pode acontecer, tá certo? Desenvolver sistemas de informações seguros. Então isso é um ponto fundamental. Eu considero, e não sou só eu, lendo aí a literatura, o pessoal considera que o maior risco que a nuvem tem hoje é o denominado inimigo oculto, tá certo? Que é a visibilidade que a TI hoje não tem. A TI não tem essa visibilidade, que é a utilização indiscriminada de ferramentas e aplicações sem o consentimento da TI. Ou seja, o usuário, né, eu brasileiro, por exemplo, jogo na rede, jogo no meu computador o que? Aplicativos que ela nem sabe que eu estou usando, que é o chamado Shadow IT. Ou seja, estima-se, olha só, que 97% dos profissionais de TI utilizam algum tipo de serviço na nuvem, com ou sem consentimento, tá certo? Com ou sem consentimento. Então temos como exemplo serviços de armazenar os dados, mídias sociais, compartilhamento de dados, conversores em PDF e entre outros. Então isso aí é um ponto fundamental. Informações confidenciais são trafegadas e armazenadas nesses serviços de nuvens, onde não há em vários fornecedores desses serviços o que? A segurança necessária. Quer dizer, então dados são trafegados nesses fornecedores que os senhores contratam e vocês não checam isso, tá certo? Não verificam isso. Depois vaza o dado, vocês batem que o serviço de nuvem é ruim. O serviço de nuvem não é ruim, o fornecedor é que foi ruim e vocês é que não checaram o que deveria ter sido checado. Então isso é um ponto primordial para evitar um ataque cibernético, tá certo? O outro, a outra fragilidade é a integração entre o ambiente público e privado. Hoje 59% do uso, embora seja mais comum para empresas grandes, né, ela é esse casamento. Essas armazenagens, né, fazem umas informações, armazenam informações sigilosas na nuvem pública. Então na nuvem pública, que às vezes não é segregada, ela é aberta, tá certo? E com a utilização de Shadow IT, quer dizer, com vários aplicativos. Estou vendo vocês o risco. Eu estou numa nuvem pública aberta e não é segregada, tá certo? E ao mesmo tempo estou com vários aplicativos que a IT não sabe que eu tenho. O risco para vazar a informação passa a ser o quê? Uma realidade, um convite para fazer um ataque cibernético. Então vamos pensar nisso, que é importante. O problema às vezes não é o serviço em nuvem em si, é o prestador de serviço em si. Então tem aí, na verdade, feito pelo Instituto Americano, fez uma pesquisa que
72% das empresas que prestam serviço não possuem ainda infraestrutura escalável para fazer frente a essa demanda. Demanda de quê? De você colocar segurança, tá certo? Na nuvem. Contra o quê? Contra ataque cibernético, ter criptografia, ter autenticação. Por quê? Porque o cliente não está usando. O cliente não usa isso. Acha que isso, estando na nuvem, é seguro. Tá certo? No mercado, cerca de 50% não sabe que está criptografado na rede. Ele não sabe disso. Então 50%, número altíssimo. Então, resumindo para os senhores, o problema não é a nuvem em si. O problema é o que está de segurança na nuvem, no prestador de serviço, e que vocês não cobram de maneira direta. O Victor aqui coloca uma experiência dele, né? Aqui na empresa temos muitos casos assim, tudo por conta de uma cultura estabelecida entre os funcionários mais antigos da empresa. Estamos batendo forte na eliminação dessas vulnerabilidades. Muito bom então, Vitor. Excelente. E Andréia Amaral coloca não só o prestador de serviço, mas o usuário também. Ambos são uma porta de entrada para o roubo de dados. Ah, sem dúvidas, sem dúvida. O usuário mais ainda, né? O usuário tremendamente. O usuário é o que mais tem, é o elo mais fraco da corrente, né, André? Do ponto de vista. A solução aqui ao controle sobre o Shadow IT só pode ser feita através de quê? De sistemas de segurança que trazem uma visibilidade de todos os aplicativos e serviços, né, na nuvem. Então, o sistema de segurança a ser implantado deve conter o quê? Uma avaliação de riscos, uma detecção de ameaça e o controle dessas políticas de segurança, obrigatoriamente. Os benefícios é possuir o quê? Segurança de controle do Shadow IT. Então, tem que ter um controle sobre os teóricos Shadow IT. Tem que ter esses controles. Tem que ter uma visibilidade aprimorada para habilitar proativamente o serviço na nuvem com alto valor agregado. Isso é um ponto importante. Segundo, reduzir os riscos. Através de quê? Foi o que falou agora aí, por exemplo, Andréia. Sensibilização dos usuários. Então isso é um ponto importante. Tem que sensibilizar o usuário, tá certo? Rápido entendimento para os usuários dos quesitos de segurança nos aplicativos em nuvem. Se o usuário não entender que isso aí é um fator crítico, vocês ficam a pé, tá certo? Consolidação dos serviços redundantes, visando reduzir custos entre departamentos. Então tem que fazer essa redução de você estar tendo serviços redundantes. Reaproveitamento de horas perdidas com a transição da análise manual para análise automática. Ponto importante, tá certo? Cumprimento de regulação internacional, europeia e americana. Cumprir isso daqui, você acaba cumprindo já a normativa brasileira, obviamente, e você passa para um patamar mais alto. E uma transição segura do modelo que você tem hoje na sua empresa para o modelo de nuvem. Transição segura é você seguir os protocolos que nós estamos dando aqui, eu seguir os protocolos que as normas pedem. Se nós seguirmos o que as normas pedem, na verdade, nós estamos, altamente seguros em relação a isso, tá certo? A seleção do provedor é um ponto fundamental, tá certo? Então, os provedores de segurança que oferecem, na verdade, as instalações avançadas, a privacidade, etc., eles têm que sofrer por parte de vocês uma auditoria obrigatória. Tem que sofrer um teste de vazão, obrigatoriamente. Vocês têm que checar se aquilo que ele está falando realmente existem, né? Então, com certeza, esse é um diferencial para os clientes que possuem pouco, né, pessoal qualificado em sua equipe, tá certo? Aí com vocês tem aí, né, uma série de percentuais que vocês estão vendo aí que é de 90%, 41%, 66% de quê? De problemáticas que tem em relação a isso. Quer dizer, então a seleção é crucial, tá certo? Então se você pega uma Amazon, tudo bem, se você pede para eles uma série de certificações, ele vai te dar essas certificações, então você fica mais tranquilo, mas mesmo assim você tem que fazer testes de invasão, tá certo? A contratação, ela é um ponto fundamental, e você tem que considerar o quê? A política, a estratégia e a estrutura que seu fornecedor possui. De novo, a política, a estratégia e o gerenciamento de risco que ele possui.
verificar a capacidade da prestadora de serviço em relação a quê? A competência e recurso e aderência às suas exigências de vocês. Isso é um ponto fundamental. Quer dizer, se você tem uma exigência maior, tem que verificar se a prestadora de serviço vai ter condições de cumprir aquela exigência. Se você não tem tanta exigência assim, você pode baixar o teu patamar e pegar uma prestadora com menos condições. Senão, não dá, tá certo? Cumprir a legislação mínima em vigor. Ter acesso da instituição aos relatórios de auditorias recebidas pelo prestador de serviço. Ou seja, vocês como instituição, como empresa, como organização, têm que verificar, têm que pedir para o prestador as auditorias que ela faz, obrigatoriamente. Então, no meu caso aqui, eu tenho hoje o nosso sistema na nuvem. Eu estou colocando o meu sistema na mão de um terceiro. Então, eu sou o quarteirizador de vocês. Tá certo? Meu sistema de gestão de riscos. Eu recebo dele o relatório dele de auditoria. Eu tenho que fornecer isso para o meu cliente, se ele pedir, obrigatoriamente. Tem que pedir isso daí, senão eu fico a pé. Tá certo? Vocês têm que exigir isso daí. Isso faz parte da transparência de maneira clara. Tem que monitorar os serviços prestados. Então vocês podem e devem monitorar. Monta um checklist, monta uma grade, monta, na verdade, né, uma forma de você estar medindo um nível de serviço prestados a nível de segurança. Isso é importante. Como que garante o controle físico e lógico da prestadora de serviço para a proteção dos dados, né, de vocês? Como que você vai garantir isso daí? Você tem que ter, na verdade, um processo, né, de checklist para verificar se ele está cumprindo ou não. Avaliar a criticidade do serviço e a sensibilidade das informações ou dados que estão sendo processados. Tá certo? Então isso é importante. Se eu tenho dados extremamente sensíveis, tem que ter um nível de segurança muito mais alto. Isso a gente não vê acontecer. Tá certo? Verificar se esses dados aí, esse processamento de dados, está adequado ao seu porte, ao seu nível. Então, verificar se isso é condizente. E garantir que a empresa é responsável pela confiabilidade, pela integridade e pela disponibilidade. De novo, pela confiabilidade, integridade e disponibilidade, pela segurança e pelo sigilo, tá certo? Então, se eu sou contratado por vocês, as informações que vocês estão passando para mim, exemplo, da gestão de riscos, dos riscos da empresa, eu sou responsável diretamente por isso. Eu, empresa, pessoa jurídica e pessoa física, obrigatoriamente por isso, tá certo? Então eu tenho que estar assinando um termo com isso com vocês. Não é somente um contrato, eu assino um termo com isso. Tem que exigir esse termo de vocês. Assino um termo de confidencialidade e assino esse cumprimento de regra, tá certo? Ser comunicado, aqui é a questão do Banco Central, especificamente disso. Coloquei isso aqui, vai ser do Banco Central. O Banco Central exige com 60 dias, por exemplo, né, se o serviço da empresa vai ser ou não processados ou não, tem que ser comunicado para ele, para o Banco Central, 60 dias de antecedência. A contratação de serviços prestados para o exterior, né, pode ser feito desde que o Banco Central autorize ou tenha convênio. Então, por exemplo, os bancos podem prestar serviços, né, podem ter serviços fora do país, desde que tenha convênio que o Banco Central autorize. Então, esses dois itens aí são específicos do Banco Central. Coloquei aqui para vocês entenderem que na área bancária isso exige, tirei da normativa que saiu agora do Banco Central do ano passado, entenderem que isso é possível, né? E quando a extinção do contrato, tem que ter o quê? Os dados tem que ter na cláusula do contrato a obrigatoriedade da transferência de dados para um novo prestador de serviço. Então isso é importante. Então tem que garantir o quê? A continuidade de serviço. Então isso é um ponto fundamental. Eu tenho que garantir que a continuidade não seja o quê? Interrompida. Então você tem que garantir que o serviço vai continuar. Então se eu tenho aqui uma prestação de serviço de gestão de risco, por exemplo, eu vou trocar de fornecedor, eu tenho que ter uma garantia que isso possa
continuar num outro fornecedor, tá certo? Se o sistema não for compatível, obviamente o cliente vai ter que pagar por isso, ou já vai ter isso em contrato, certo? Para usar a mesma plataforma de serviço. Ou eu forneço isso em planilha, baixo em planilha, e ele pega aquela planilha e joga aqueles dados na planilha para poder subir no outro cliente da mesma maneira. Mas tem que ter no mínimo essa exigência obrigatória, tá certo? Quirino faz um porque as empresas não tomaram as devidas precauções. Pois é, qual é o nome dele? O sobrenome é Quirino, né? Quirino, eu, na minha opinião, o pessoal de TI pura também, às vezes ele não tem muita preocupação em relação à questão cibernética, né? Então, na minha opinião, a cibernética não é uma questão única de TI, na minha opinião, e opinião também dos outros especialistas, é uma questão da empresa como um todo. A cibernética é uma segurança onde não só TI tem que se envolver, a empresa inteira tem que se envolver. Então não é só TI que tem que se preocupar, toda empresa tem que se preocupar, porque impacta a empresa como um todo, tá certo? Então, quando for escolher o fornecedor, todas as áreas têm que estar envolvidas para poder estar verificando o quesito. Por isso tem que ir para o conselho de administração e para a diretoria. E é por esta razão, no meu ponto de vista, que o conselho tem que estar minimamente sabendo o que vai acontecer. Caso contrário, a gente fica a pé, tá certo? Isso é um ponto fundamental. Esses itens que eu coloquei aqui, para vocês, são os itens que são importantes. Muitos dos itens, garanto para vocês, como foi falado lá atrás, 70% talvez as empresas aqui no Brasil não tenham condições de atender isso daqui. Mas tem que atender. Você tem que começar a exigir, tá certo? Isso é um ponto fundamental. Uma das soluções que as empresas devem considerar contra a falha na segurança é o seguro cibernético. Ele ajuda tanto nas perdas financeiras, para o restabelecimento das operações, como também na remediação. Sim, o seguro cibernético ele é uma contingência, concordo com você. Ele mitiga a porrada que você vai levar, né? Na verdade, você pode até pensar quando você perde financeiramente, mas tem um fator grave. O seguro cibernético é uma contingência caso venha a acontecer. O ideal, né, Odair, é que você não deixe isso acontecer. Então, se você tiver os cuidados necessários, agora o seguro cibernético é uma relação custo-benefício, né? Você, como, não sei se é de seguradora ou não, a seguradora tem que exigir uma série de quesitos mínimos de segurança para você colocar lá uma cláusula, né, de seguro, senão você não vai colocar, né? Mas já existe seguros cibernéticos rodando aí pelo nosso Brasil, tá certo? Bom, senhores, como conclusão que eu queria falar com vocês aqui, até 2020 a infraestrutura de nuvem pública com serviços sofrerá pelo menos 60% menos incidentes, teoricamente falando, quer dizer, as nuvens estão cada vez partindo para uma segurança maior, é o que tem se visto aí no mercado, o pessoal está se preparando melhor para o que está acontecendo. Então, em relação ao banco de dados tradicionais, então a tendência de ataque hoje de hacker, tá certo? Obrigado. A tendência de ataque hoje dos hackers, na verdade cibernéticos, é atacar não tanto a nuvem, que está mais segura, indo mais para a questão do banco de dados aí empresariais, né, fechados na verdade, e até 18, que nós estamos já em 18, 60% das empresas que implementarem ferramentas adequadas de visibilidade e controle de nuvens terão 1/3 menos de falha de segurança. Então essa é a teoria que está rodando por aí. Qualquer tipo de empresa, independente do setor e tamanho, pode usufruir de serviços de disponibilidade, né, da nuvem. Adotar um cloud computing no ambiente empresarial é seguir o fluxo de desenvolvimento de tecnologia e se manter competitivo e eficiente, caminhando junto com a modernidade. Então é isso. Meu ponto de vista, quem não partir para a nuvem agora, senhores, nós vamos ficar aí a pé, né? Não estaremos aí no nível de competitividade, principalmente em relação à questão de custo, gente. Não tem como a gente fugir disso. A nuvem está para a internet, né, obrigatoriamente,
como estava 10 anos atrás. Quem não tiver na internet está fora do mercado. Quem não tiver na nuvem daqui a 5 anos, 6 anos, vai estar fora do mercado, porque vai ficar carregando aí um peso muito grande em relação a servidores, etc., dentro da empresa. Então as empresas têm que se preparar obrigatoriamente aí para a nuvem. Não existe mais ter o seu próprio, né, servidor, sua própria infraestrutura. Tendência a partir para fora. Ok. Quirino, ele comenta aqui, né, o que você falou é verdade, que ele tem observado a omissão das demais áreas e tenta jogar sempre a responsabilidade no colo da TI. Né, ele concorda muito com você. Isso, tem que ser todas as áreas juntas, exatamente isso, Quirino. E o Márcio, ele faz uma pergunta: como fica questões de leis e regulamentações no caso de provedores de serviço de nuvem que estão localizados em outros países? Vale a mesma coisa, se tiver convênio, foi o que eu falei com você. Então, por exemplo, o banco, citar o caso do banco que está bem amarradinho em relação a isso, em relação ao Banco Central. Em caso de banco, eu faço um provedor meu nos Estados Unidos, a Amazon. Então eu vou rodar meu banco, vai rodar as informações bancárias da Amazon americana. O Banco Central tem convênio com os bancos americanos, o Banco Central americano. Se tiver algum problema lá, a Amazon americana vai ser acionada pelo Estado americano, obrigatoriamente, porque eu tenho um convênio com os Estados Unidos, obrigatoriamente. Então vai ter convênios intrapaíses, obrigatoriamente. Então a Amazon americana vai ser acionada pelo Brasil através dos Estados Unidos. Então passa a valer, tá certo? Não tem problema nenhum não. Isso já é conveniado de uma forma clara. No nosso caso aqui, nós aqui do Brasil, no meu caso especificamente, no início nós colocamos na Amazon americana. E aí os brasileiros aqui, os clientes nossos, passaram a exigir, né, por uma questão de cultura nossa, que fosse na Amazon brasileira. Então nós colocamos na Amazon brasileira. Uma questão clara nossa aqui. Mas o backup está lá fora, está na Amazon americana. Faz parte do processo. Ok? E o outro lá embaixo, sim, considerando que as empresas não terão como acompanhar todo o investimento necessário para manter a segurança sistêmica. É verdade. Ok. E parabenização, né? O Josemar aqui parabeniza. O Josemar, tá bom. Isso. Obrigado, Josemar, muito obrigado. Bom, senhores, alguma dúvida a mais aí? Eu tentei ser o mais claro possível, quis dar só a minha opinião e a minha visão do que eu penso em nuvem. Não sou especialista, né? Eu só sou usuário, na verdade, mas como eu tenho um sistema hoje em nuvem, quis dar esse meu feedback, porque quando a gente, às vezes, negocia com cliente, vai em cliente, que eu mais ouço às vezes, principalmente o pessoal de TI às vezes, ou o próprio cliente que não é de TI, ele fala, não, a gente não quer colocar em nuvem porque é inseguro e tal, e me deixa isso um pouco assustado, né? Porque a questão não é a segurança da nuvem, e sim mais dos provedores nossos, na verdade, tá certo? Humberto aqui tem uma pergunta. Bom dia, senhor Brasiliano. Como fica o atendimento à LGPD para as empresas brasileiras que adotarem o Cloud Compute? Nenhum problema, você segue a mesma batida, velho. Você coloca as mesmas regras que você ia colocar na sua empresa, você coloca para o seu provedor de serviços. Não muda absolutamente nada. Você classifica as informações e pede para o seu provedor colocar as regras que você quer colocar dentro do teu banco de dados segregado. Não muda nada. Você segue a mesma regra. E você checa isso daí. Tá bom? Marco Pereira, mestre brasiliano, parabéns por mais uma vez ser precursor nos temas relacionados à segurança. Ok, Marcos, obrigado. Ok. Esclarecimentos aí. Tá bom então. Obrigado, querido. Tá certo. Ok. Pessoal, aproveitando aqui, já que estamos conectados, faço um convite para vocês para o nosso próximo webinar. Será dia 30 de abril, às 9 horas, sobre riscos aeroportuários. As inscrições abertas no site da Brasiliano, www.brasiliano.com.br. Ok, obrigada. Ok, pessoal, muito obrigado, hein? Até a próxima aí. Espero ter esclarecido aí. Peço desculpas por algum furo aí. O José Luiz colocou uma pergunta aqui. Caso a PF queira fazer busca e apreensão no ambiente nas nuvens. A PF? Ele consegue fazer. Ele tem entrada liberada, o José Luiz. Não tenha dúvida disso. Ele consegue fazer da mesma maneira que ele faz hoje nas empresas. Porque não esqueça você que a nuvem não está na nuvem, está na terra aqui, tem algum lugar fisicamente. Então ele vai no local onde ela está fisicamente e consegue entrar e pegar especificamente da empresa que ela quer pegar. Porque o fornecedor é obrigado a dar para a Polícia Federal todas as informações, todos os dados
daquela empresa através do mandato que ela possui. Ok, Zé Luiz? Então não tem problema nenhum. Aliás, isso já aconteceu, tá? Isso já aconteceu. Ok? Então não muda nada. Ok. Finalizando? Ok, muito obrigado, pessoal. Muito obrigada.